Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de outubro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Senhora, mãezinha querida, aqui nos encontramos, rogando a tua assistência, o teu amparo para os estudos que vamos receber. Que esses estudos ajudem na nossa jornada evolutiva, para que nós tenhamos a força e a coragem de não nos deixarmos cair nas tentações que ainda fazem parte para o nosso burilamento. Fortalece, mãezinha, nossa fé, nos ajuda para que aprendamos a caminhar com o nosso Mestre Jesus, carregando os nossos fardos, mas na certeza de que Tu estás com todos nós. Te pedimos a Tua bênção para os trabalhadores abnegados do bem, responsáveis por esta tarefa dos dois planos da vida, a esta casa que nos acolhe, para que juntos possamos formar um elo de amor e de paz, de muito aprendizado, para que no nosso dia a dia consigamos nós lembrarmos dos estudos que recebemos. Abençoa e protege a nossa irmã Conceição, para que ela dê continuidade ao compromisso que assumiu contigo, iluminando sempre os seus pensamentos, para que ela, sim, nos ajude através dos teus ensinamentos, como ela passa para nós com muita clareza, para que nós nos fortaleçamos cada vez mais. Nós te damos graças, Senhor, por este momento de paz e de acolhimento. Que assim seja. Em nosso último estudo, ainda estão no carro, a caminho da torre de vigia para fazer a visita. Agora eles saíram do hospital, agora eles vão conhecer toda a estrutura lá do Complexo Maria de Nazaré. E vão começar pela torre de vigia. Então, no caminho, tanto Carlos como Roberto de Canaleiras vão com eles. E estão conversando com o Carlos de Canaleiras, o Mário Sobral e o Camilo, e eles perguntam, né, por que o Jerônimo estava na prisão. Ele disse: ninguém chamou aquilo de prisão. A gente chama de isolamento porque precisa, por conta da rebeldia, mas não é uma prisão, né? E aí ele vai falando que eles foram na Terra, eles sabiam da realidade dos ensinamentos de Jesus, mas que nunca procuraram meditar, que eles levavam a vida só nas paixões, e vamos dizer assim, no terra a terra, né? Que daí isso os levou aos desesperos na hora que tiveram os embates com a vida. Estamos nessa conversa aí. Ok. Vamos lá, então. Canalejas ou Canaleiras, porém, continuou atraindo-nos com a conversação. Ademais, por que não existiria deste lado da vida prisões e rigores se há cá maior porcentagem de delinquentes que do lado de lá? Pois grandes erros existem cometidos pelos homens, contra os quais não há penalidades estatuídas na jurisdição humana, mas os quais, sobremodo, pesam nos incorruptíveis estatutos da justiça de além-túmulo. Ou seja, quantas vezes existem crimes aqui
que não é descoberto, que a pessoa não responde pelos seus atos juridicamente, mas isso não quer dizer que ela não vai ter que prestar contas. Então, aquilo que ele diz assim, se aqui desse lado tem, no mundo espiritual também tem muito criminosos. Então, por que a quantidade de pessoas que reencarnam, que cometem crime aqui? Porque você não comete o crime lá, o crime você cometeu aqui. Então, o número de pessoas que desencarnam, que permanecem no mundo espiritual, aguardando uma nova oportunidade para expiar o mal que fez. Então, às vezes, a gente ainda há pouco conversando um pouco de política, porque hoje o Brasil respira política, não tem como. A gente se vê numa condição de estarmos coagidas, né? É os professores sendo coagidos pelos prefeitos, né, no processo de eleição, querendo que os professores participem obrigatoriamente. A gente sabe disso, infelizmente. A gente, para todos os lados, a gente se percebe acuado. E a gente fica meio que assim desesperado, como se nós estivéssemos assim desprotegidos. Então, não existe um crime que a gente não tenha que responder. Não é à toa que estamos nesse país, vivendo nessa situação, ou espiando, ou aprendendo lições grandiosas. Mas a gente também percebe que todos esses seres que trabalham com a responsabilidade da máquina pública, de administrar dinheiro público, aonde envolve, quando a gente fala da nossa dor, isso é uma coisa que sempre me expresso, eu tenho até fugido um pouco, mas é porque eu penso nas crianças, eu penso nos idosos, eu penso nas pessoas que não têm saúde. Então, a gente vive no nosso ninhozinho, a gente não sabe as dores que estão por aí. E tudo isso é resultado do quê? Da má administração pública. Então, hoje, no nosso país, em particular, nós estamos arrumando um débito muito grande. Nós, que eu digo, aqueles que estão frente ao serviço público do nosso país. Em 1970, nós éramos 350 mil habitantes. Hoje, nós somos quase 3 milhões. Então, a responsabilidade é muito maior, são um número maior de pessoas, de seres humanos, de almas, e nós teremos que responder por tudo isso que está acontecendo. Estamos em época de política, que possamos repensar muito no que vamos fazer com o voto, para poder saber escolher, não com aquele que vai atender a minha necessidade pessoal e particular, mas aquele que realmente está voltado à administração pública do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade, não é verdade? Então, seja qualquer crime, seja crime político, seja crime empresarial, seja crime de relação, porque quando você também se envolve com um homem casado ou com uma mulher casada, você também está praticando um crime, você também está destruindo uma família, você terá que responder por isso. Então, tem crimes em níveis de 0 a 1000, mas não existe um crime, mesmo 0,1, que nós não tenhamos que corrigir o que fizemos, tá bom? E aqui ele deixa isso bem claro, né? Aí ele fala dos crimes que não tem penalidade na jurisdição humana, mas ele diz que mas eles sobrepesam no estatuto, né, da justiça de além-túmulo. Então tem coisas que a gente faz que a gente acha que não é nada demais, né? Isso não dá nada não, mas dá. É o 0,1, né? Mas vai dar. Outro sim. Quantos crimes deixam de receber corretivos na terra, não obstante haver para eles penalidades na mesma jurisdição terrena? Ou pensais poderia o homem viver a revelia da justiça ao sabor das próprias inconveniências? Né? Tá aqui, nada do que eu faço vou responder. Não, tudo que eu faço. Até um não que eu digo, eu vou ter que responder. Se eu tinha todo o dever e todo o direito e toda estava tudo certo para eu dizer um sim ainda assim, por pura vaidade e orgulho de sim ou não, eu vou ter que responder. Até o úlimo centil. Até o último centil. Porventura julgais que a morte transforma em bem-aventurados a quantos se excederam na prática de desatinos no mundo material? Enganai-vos. O homem que viveu como ímpio, desafiando diariamente as leis divinas com atos desarmoniosos em desfavor de si mesmo,
do próximo e da sociedade, em chocante desrespeito ao futuro espiritual que o aguarda, entrará como ímpio, como réu que é no mundo das realidades, onde será punido pelas consequências lógicas e irremediáveis das causas que criou. Daí, o que vedes aqui ou em outras regiões em que prolifere o elemento espiritual inferior, e também no próprio cenário terreno, porquanto a terra oferece à jurisdição divina campos vastíssimos para o exercício das penalidades necessárias a seus réus, acúmulo de sofrimentos, lutas árduas, incontáveis, no sentido de apagar das consciências culpadas os fogos dos remorsos alucinadores. Aí quando fala em fogo, a gente só lembra da fala metafórica de Jesus, né? Haverá prantos e ranger de dente, né? A história da consciência que queima, né? O fogo eterno. Por que eterno? Por que esse fogo é eterno? Porque a gente está eternizando as coisas perversas. Enquanto eu não mudo, o meu sofrimento é eterno. A partir do momento que eu mudo, que eu me esforço para me tornar um ser humano melhor, esse sofrimento deixa de ser eterno. Então a gente ainda não entende quando Jesus diz: embainha a pé da tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a lei da ação e reação. Então nós ainda não temos consciência disso. Agora é tão absurdo. Eu quero satisfazer 30 centímetros dessa caminhada. Em 30 centímetros eu vou me satisfazer para 1 quilômetro de sofrimento. Porque às vezes essa satisfação faz a gente perder várias encarnações. Ou a encarnação. Será que vale a pena? E uma coisa interessante da fala do Carlos Canaleiras aí é que ele diz que a terra oferece esses campos vastíssimos para o exercício das penalidades necessárias. É só o necessário. A gente não pode esquecer que a lei de Deus, ela é justa, mas ela é cheia de misericórdia. A penalidade que cada um passa é só necessária, não é além disso. E ainda é a prestação. É parcelado. Cobrança não é 100% não. É interessante ele falar que aquele que desrespeitou a si mesmo, né, o próximo, a sociedade, em desrespeito ao futuro espiritual que o aguarda. Então, quantas vezes a gente não desrespeita o nosso futuro espiritual porque a gente nem se dá conta, né? Tem nada só aqui nós dois, né? Mas não. Ainda tem todo esse desdobramento do espiritual. E que a terra já é campo de pagamento das penas também. Expiação, né? Continua ele. E como nas instâncias sombrias do invisível só ingressam espíritos criminosos a se julgarem ainda homens, voluntariosos e prepotentes, querendo continuar a agir em prejuízo do próximo e de si mesmo, a necessidade de rigores se impõe, como nas sociedades terrenas sucede com aqueles que infringem as leis humanas. Pois é bom saibais que as organizações terrestres são cópias imperfeitas das instituições modelares da espiritualidade. Imperfeita, né? São cópias. E aí quando diz agir em prejuízo do próximo e de si mesmo. Então ainda há pouco estávamos falando, Revista Espírita. Quando eu faço bem a alguém, eu estou fazendo bem primeiramente a quem? A mim. Quando eu faço mal a alguém, eu estou fazendo primeiramente mal a quem? É regra básica. Então, quando eu prejudico alguém, eu estou me prejudicando. E muito. Quando eu faço bem a alguém, eu também estou fazendo bem a mim mesmo. Eu estou me libertando. Precisa fazer algum doutorado para entender isso? A gente não entende porque não quer. Mas dizer que é complicado, não é. Façamos o bem, teremos o bem. Façamos o mal, teremos o mal. Deslizava o veículo, estão todos aí nesse veículo, já se aproximando da meta para a qual nos dirigíamos, caiu o silêncio em torno de nós.
conservando-nos todos pensativos com o que acabáramos de ouvir. Tão simples, tão real se apresentava aquele mundo astral, que sua mesma realidade, sua impressionante simplicidade, contribuía para a confusão de nos julgarmos homens quando éramos espíritos. E ainda assim, nós estamos aqui encarnados, nós nos identificamos muito mais na condição de homem animal, homem sapiens, né? Homo sapiens. A gente se confunde muito mais ele na condição de um animal do que de um ser espiritual vivendo uma experiência física, humana, corporal. Então, quem eu sou? Eu sou um espírito. E a gente diz assim, meu espírito. Isso chega a dó no meu ouvido quando eu escuto. Não, porque o meu espírito... Eu digo, é como se o corpo estivesse dizendo, meu espírito. Eu espírito. Eu tenho que me identificar, porque eu sou um espírito. Eu sou um espírito vivendo em um corpo físico, passando por uma experiência. Logo, eu tenho um tempo, eu tenho um time. Eu vou passar só um tempo aqui, um tempo necessário. Quem são as pessoas que estão em torno de mim? São as pessoas que são um instrumento do meu progresso. São pessoas que eu preciso aprender a tolerar. Eu preciso ter paciência, eu preciso ter resignação. Muitas vezes eu preciso servir, muitas vezes eu preciso servir muito. Porque talvez outrora eu explorei muito essas pessoas. Eu não sei. Por que determinados comportamentos caem tão pesado em relação... Às vezes eu falo com a Carla, não tem problema nenhum, mas a mesma fala, se eu falar para a Mita, pronto, vai ser um estardalhaço. Porque o envolvimento que eu tenho com a Mita é diferente com o que eu tenho com a Carla. Assim é a nossa vida familiar. A gente precisa entender isso. Meu Deus, eu estou num planeta de provas e de expiações. Todos nós aqui estamos aqui passando um tempo. A gente vai voltar para casa. Mas isso aqui é uma escola. Escola do grande rei, né? É uma escola a qual nós temos que aprender a lição e detalhe. Tem tempo para estudar, tem tempo para a prova. Então a gente tem um tempo do estudo, a gente tem um tempo que o professor vem, que explica, que mostra, que isso, que aquilo outro, mas chega a hora que a gente tem que ir para a prova do que a gente aprendeu. Eu só vou saber se eu aprendi a lição com a nota que eu tirei na prova. A torre de vigia... Chegamos na torre, né, Aramita? Chegamos. E lembra que a gente estava nesse transporte, né? Porque a gente ainda não consegue fazer a volitação, né? A torre de vigia desenhava-se como incrustada, ou seja, coberta nas camadas acinzentadas da cerração, trazendo à lembrança antigas fortalezas da Europa, majestosa e sugestiva, infundiria respeito, se não até pavor, aos transeuntes, as pessoas que estavam passando ali das vias do invisível que eles desconhecessem a finalidade. Traz em ti aquela idade medieval, aqueles castelos meio sombrio, aquelas nuvens pesadas em torno, é mais ou menos isso. Por que essa densidade? Por que essa sensação de escuridão, dessa, como ele coloca aqui, essa camada acinzentada de cerração? Lembra que nós estamos num hospital onde nós temos um alto número onde temos 95%, acho que é 5% trabalhador, né? Mas eu não sei. Mas um número de suicida, cada um carregado com as suas vibrações, com os seus pensamentos. E isso influencia no meio. É só no mundo espiritual? Não. Como é que é a vibração do planeta Terra? A misericórdia divina nos faz olhar um sol lindo, um céu maravilhoso, a gente escuta os pássaros lindos cantando para a gente, olha como é que ele faz. E a gente aqui, quando está encarnado, a gente não está enxergando a dimensão espiritual, densa, escura, negra, fétida, que é o nosso planeta. Então, por isso que a reencarnação ela é uma bênção, a gente vive num mundo ilusão, parece até que está tudo muito lindo, mas a dimensão espiritual do planeta Terra é horrível. Acompanhados dos guias que levávamos, obtivemos passagem livre em seus pórticos, em seus portões. Comoção penosa precipitou, vibrações de angústias em nosso ser, acovardado
pelas recordações dos dissabores suportados, pois dir-se-ia que aquele ambiente pesado e sombrio falava à nossa alma dos dramas vividos nas penumbras do vale sinistro. Ao olhar aquilo ali, eles acionaram o quê? A vivência deles lá no vale. Assim somos nós, gente. Eu posso olhar aqui para mim e dizer bem assim: sossega, menina! E ela só vai ir sossegar. Mas se eu olhar para cá e dizer, sossega, menino, pronto. Acabou com o dia da carta. O jeito que a canção falou comigo, ela acha que ela está falando com quem? Acho que eu sou uma criança. A palavra foi a mesma, o tom foi a mesma, mas em cada um despertou algo diferente. Por quê? Essa daqui lembrou a mãe carinhosa dela, o jeito que a mãe brincava. Essa daqui despertou vaidade, orgulho, egoísmo. Como ela ousa falar comigo desse jeito? E sofre. Por conta da vaidade. Por conta do orgulho. Então, cada um de nós aciona. Então, aí eles estão, quando eles viram isso aí, acionaram o quê? O drama lá do vale. Aí você vai dizer, nossa, mas como tu é dramático, menina, só um castelozinho. Ninguém sabe o que aciona dentro de cada um. E a gente tem que aprender a respeitar. Para mim pode ser só um castelinho sombrio. Ai, que legal, adoro isso. Para outro não, mexe no mundo dentro dele. Né? Pesado e sombrio. A torre era, como sabemos, dependências do Departamento de Vigilância. Nota aí, estamos no Departamento de Vigilância. E, conquanto tivesse direção autárquica, né, ou seja, própria, havia ela de trabalhar em harmonia com a direção geral daquele departamento, em coesão, né, em união perfeita de ideias e fraterna solidariedade. Seria o posto de maior responsabilidade de toda a colônia. Se ali pudesse existir algum posto menos responsável que o seu congênere, né, ou seja, do mesmo gênero, porque situada em zona perigosa do astral inferior, ela chama de astral, a gente pode chamar de mundo espiritual, colônia espiritual, dimensão, né? Em zona perigosa do astral inferior, rodeada de elementos nocivos e perturbadores. Quem são esses elementos nocivos e perturbadores? Os espíritos. Os espíritos, sendo dever seu a estes combater, desviar, impedindo o assédio de espíritos assaltantes, encaminhar para outras paragens infelizes, perseguidos por obsessores, que a todo custo na colônia se desejassem abrigar, o que não seria possível, porquanto tratava-se de local especializado para alojamento de suicidas, né? Então, a caridade não abre mão do bom senso e da lógica. Da ordem da disciplina. Da ordem da disciplina. É um hospital para acolher suicidas. Isso quer dizer que os demais não vão ficar. Tem colônias, tem espaços. Se a gente já estudou o livro Obreiros da Vida Eterna, no Mundo Maior, a gente vai ver o trabalho da espiritualidade. Tem inclusive hospitais, que eles chamam de hospitais, que são itinerantes para atender essas criaturas. Então, amparo. Fabiano, a casa transitória. Então, ainda tem essas casas transitórias que estão prontas para atender espírito. Então, a gente vê nas obras de André Luiz o amparo da espiritualidade para atender esses corações. Agora, como é que nós somos? Mesmo nós na condição de espírito, a gente quer ser acolhido, mas a gente não quer fazer um esforço de mudança. Ah, eu quero ir para ali, para aquele centro espírita que lá faz cura. Aí você vai para lá, faz cura, mas você não quer mudar a sua atitude diária. Então, assim é no mundo espiritual. Todo mundo quer ser acolhido no ambiente, todo mundo quer ser. Mas quer mudar o seu psiquismo? Não. Quer se libertar dos vícios? Não. A gente quer ir para os vícios e voltar para o acolhimento. Quer ir para os vícios e voltar para o acolhimento. É impossível. Principalmente no mundo espiritual, que lá fica mais patente e notório que é um campo mental.
E aqui é interessante que também quem vai, que não é suicida, é encaminhado, não fica sem assistência, não é porta na cara, é encaminhado para outras paragens. Outras paragens. Agora, mas infelizmente, como diz, Deus está para todos, mas nem todos estão para Deus. Bora mais um pouquinho? A direção interna achava-se a cargo de um ex-sacerdote católico, português. Também havia muito iniciado dos templos de ciências da Índia. A gente diz, mas tia, por que tanto hindu? Por que tanto indiano? Aonde que nós tivemos uma maior concentração de espiritualidade? Egito e Índia. E se nós observarmos os capelinos, as 4 grandes raças, encarnaram onde? Vamos lembrar. No Egito. Na Índia, os hebreus e logo depois a migração dos hindus europeus, né, que aí forma a raça ariana. Então é onde está a maior concentração de espiritualidade. E o que um suicida mais precisa? Despertar a espiritualidade. E eles estão prontos para fazer esse atendimento. E aqui esse sacerdote, ele já era um estudante como ele fala aqui, né, das ciências da Índia. Sob sua orientação, serviam vários outros condiscípulos não iniciados, obedientes, porém, aos mais exaustivos labores, né, trabalhos em regiões inferiores. Serviços por eles próprios escolhidos voluntariamente, como expiação pelos desmandos com que haviam tratado os interesses do evangelho do crucificado. Olha, gente, quando na terra, investidos da alta dignidade de pastores de almas, e ao qual haviam conspurcado com a mentira, a hipocrisia, as falsas e ardilosas interpretações, ardilosa e astúcia, né? Interpretações. As funções de diretor, todavia, eram apenas internas, limitadas a uma fiscalização, assistência de maioral, né? As providências para a defesa cabiam à sede central do departamento. Porque ele tem uma direção autônoma, mas o diretor, se a gente está bem lembrado, do departamento de vigilância é o Olivier de Guzmán. Esse padre católico, ele é o diretor de lá. Ele disse que ele só da torre. Ela, enquanto tivesse uma direção autônoma, ela era autônoma, mas ela é subordinada ao Olivier de Guzmán, que é o diretor-geral da vigilância. E a gente sabe que quem comanda tudo, Maria. E essa assistência de maioral que ele fala aqui é de capataz, de chefe. Por isso que ele fica ali na torre assistência só. De maioral, chefe. Recebidos por assistentes amáveis, fomos imediatamente conduzidos à sala da diretoria e apresentados por nossos bons amigos canaleiras, os quais, por sua vez, apresentaram a credencial fornecida por Teócrito, solicitando a visita que tanto convinha aos grupos que iniciavam a instrução. Bondosamente acolhido, fomos saudados em nome do mestre, dos mestres, né? Imagina, e da guardiã da legião. Quem é? Maria, Mãe Santíssima, né? Tendo ainda o diretor apresentado bons votos pelo nosso restabelecimento completo e consequente progresso. Encantados, notamos não existir superficialidade ou afetação social nas maneiras daqueles que nos falavam. Porque quando você entra na sala do diretor, do coordenador, do isso, né, o povo já tem uma afetação. Não percebeu nada disso. A gente vê isso dentro do centro espírita. Olha, o fulano é coordenador, chega o outro, tufa o peito. Que absurdo, né? É um absurdo isso, mas para você ver como o ser humano é um ser vaidoso e orgulhoso, né? Ao contrário, a simplicidade, as formosas expressões de verdadeira solidariedade irradiavam indefiníveis atrativos, cativando-nos gratamente. A gente percebe que quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha. Quanto menos evoluído o espírito, menos ele trabalha. O mundo espiritual é assim.
Consertado o programa da visita entre nossos guias e o diretor, Padre Anselmo de Santa Maria, está aí o nome do padre, não se perdeu tempo em conversações ociosas. Iniciava imediatamente o digno dirigente importantes explicações enquanto caminhávamos demandando os pavimentos superiores. Então, o senhor Anselmo não perdeu tempo, já vamos logo. O tempo é muito valorizado. Não nos furtaremos ao grato dever de concluir este capítulo com os informes colhidos durante a curiosa visita. Ia dizendo Padre Anselmo enquanto subíamos. Principiarei por esclarecer, meus queridos amigos, que a torre de vigia, no momento, acumula afazeres, dada a circunstância de ainda não se encontrar nosso instituto definitivamente estabelecido. A carência de trabalhadores especializados e todos os nossos departamentos se encontram sobrecarregados, desdobrando-se em atividades múltiplas. Nós, por exemplo, os da torre, atendemos a casos tão variados quanto espinhosos, como vereis, diferentes mesmo da especialidade de que só deveríamos tratar. Às vezes a gente trabalha no hospital, a gente faz mais coisa ou numa escola, porque não tem gente suficiente. Não fala não que o pessoal da torre também está acumulando função. Em todo o departamento. Isso não é exceção, é comum, tá? Nada de dizer assim, não, isso não é comigo. Faz parte da minha alçada. É porque nem pedir aumento de salário. Não sou pago para isso. o que Jesus nos fala? A seara é grande, mas são poucos os ceareiros. Então, a quantidade de necessitados é enorme, mas são poucos aqueles que se colocam para ser quem ajuda. Às vezes a gente passa décadas e décadas na fila do pedinte, só trazendo problemas, só trazendo confusão, só buscando, só querendo ser servido, e não entra na fila, Senhor, eu quero servir. E tuas dores? É só um detalhe. Porque não é a gente acha que só vai servir quando as dores passar, a gente vai passar milênios. Primeiro que a gente está na Terra, no corpo físico, convivendo. Então é servir com dor. Como dizia Chico, o espírita chora escondido, lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Então isso no mundo espiritual não é diferente, aqui na Terra também não. Então a gente busca o centro espírita para aliviar a nossa dor. Mas a gente ainda não se colocou na condição de estar dentro do centro espírita para aliviar a dor do outro. Sai da fila do pedinte e entra na fila de quem serve. Então diz Jesus, a seara é enorme, mas são poucos os ceareiros. E ainda hoje. Havíamos, porém, alcançado o pavimento mais alto, pois nossa inspeção partiria em sentido inverso, isto é, do andar superior para os que lhe ficassem abaixo. Então, dentro dessa torre, vários andares, pensa no prédio, vamos colocar aí 16 andares, eles vão começar por onde? 16º andar. E aí eles vão descendo. É muito interessante, né? Bem necessário. Um salão circular vastíssimo, imerso em penumbra, vem novamente a penumbra, como se as quintessências de que era construído. O que é quintessência? É muito fácil, gente, não sabe o que é. Porque nós temos 4 essências básicas: a água, terra, fogo e ar. Essas são as 4 essências do nosso planeta. Qual é a quinta essência? Não se sabe. Então, tudo que eles chamam de quinta essência é algo que não é nem fogo, nem água, nem terra e nem ar. Então, chamam de quinta essência porque não se sabe o que é. Tá bom? Então, ele diz, usando ainda essa quinta essência, como se as quintessências de que era construído se baseassem nos mais pesados exemplares que por ali existissem. Surgiu à nossa frente, rodeado de cômodos, bancos estofados, portas largas, envidraçadas, estendiam-se em toda a circunferência,
deixando ver o que se passava no interior de cada aposento. Então, salas e portão fechado, escuro? Não. Vidros. Quem passava fora via o que se passava ali dentro. A convite do amável Cicerone, aproximávamos-nos das portas e examinávamos, tanto quanto possível, o interior, não nos sendo, porém, franqueada, facilitada a entrada nesses setores. No entanto, não ouvíamos um único som. As vidraças seriam de substâncias isolantes, à prova total de ruído. Tudo que eles falam de mundo espiritual é meio de comparação. Ele usou vidro para a gente entender que era algo que era o quê? Transparente. E detalhe, não se ouvia o que se passava lá dentro. No primeiro gabinete existiam estranhas baterias de aparelhos que pareciam ser telescópios possantes, maquinarias aperfeiçoadas, elevadas ao estado ideal para sondagem a grandes distâncias, espécie de raio-x, capazes de perquirir os abismos do espaço infinito, assim como do mundo invisível e da terra. Outros, porém, desafiavam nossa compreensão de calouros do mundo espiritual. No segundo gabinete, telas luminosas, colossais, enormes, das quais as existentes nas enfermarias do hospital pareciam graciosas miniaturas. Indicavam haver necessidade, ali também, de retratarem-se acontecimentos e cenas ocorridos a imensuráveis distâncias. Porque lembra que eles tinham umas telas lá no hospital? Só que essa é menor ou maior? Maior. Pensa num telão. Tornando-os presentes aos técnicos e observadores para tanto credenciados, a fim de serem devidamente estudados e examinados. Semelhantes aparelhos, cuja perfeição o homem ainda não concebe, não obstante já se achar em seu encalço, permitiria ao operador conhecer até os mínimos detalhes, qualquer assunto, mesmo o desenvolvimento dos infusórios, que seriam aí os animais unicelulares, aí o coral, a esponja, a medusa, nos leitos abismais do oceano, se necessário, bem assim, a sequência de uma existência humana que se precisasse conhecer ou as ações de um espírito em atividades do invisível, nas camadas inferiores ou durante missões penosas e excursões pertinentes aos serviços assistenciais. Todavia, os regulamentos rigorosamente observados rezavam sua utilização apenas em casos verdadeiramente necessários. Foi bom, gente? Muitas lições, né? Então, vamos finalizar então o nosso estudo, fazer a nossa prece, sempre envolvendo aos corações por esse momento de estudo e de reflexão. Venha, professor, fazer nossa prece de gratidão? Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, na glória da criação, recebe, Senhor, esta prece da forja do coração. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino que confia no teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, que espalha a luz da concórdia sobre o mundo atormentado. Que a tua vontade assim, que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra,
e em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro da tua imensa alegria o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos fira a carne mortal, nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que nos beija, em teu reino ilimitado, sejas, Pai, glorificado, agora e sempre. Assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.